Boa noite a todos. Vamos então fechar nossos olhos, acalmar nossos pensamentos, respirar profundamente, acalmar nossos corações e aproveitar esse momento e agradecer a Deus, nosso Pai Criador, pelo dom da vida, pelo dom de podermos estar aqui reunidos em torno do nosso objetivo de melhora pessoal e de entender cada vez mais os ensinamentos do nosso grande Mestre Jesus. Que todos os nossos amigos espirituais do Centro André Luiz, nossos anjos da guarda, nossos espíritos de luz que sempre nos acompanham, estejam sempre aqui conosco presentes, nos intuindo, nos ajudando, para que a gente possa ter um excelente aproveitamento essa noite. Pedir para que nossa Mãe, Nossa Senhora, estenda seu manto sobre todos aqueles que estão em grandes momentos de sofrimento, tanto os irmãos encarnados quanto os desencarnados. Que assim seja. Ela está perguntando se eu quero comentar alguma coisa, e aí na sua prece, né, quando você cita Nossa Mãe Santíssima, né, eu me emocionei porque eu li um artigo, agora, eu comentei isso até com o Vitor, se eu não me engano, que eu encontrei com ele no centro, uma revistinha que estava lá no centro, falando sobre Maria. Eu não conhecia. Eu não sei se vocês conhecem, só vou falar rapidamente para não tomar um tempo, mas depois, 1 hora, se for o caso, que eu estou até pesquisando, a gente fala mais. Falando sobre, não sei se vocês sabem, de onde que Maria, mãe de Jesus, de que planeta, de que orbe que ela era. Alguém sabe? Se alguém sabe, me diz. Não que eu não sabia, sinceramente. Então, estava lendo uma reportagem que fala que Maria veio de Sírios, uma estrela aqui da galáxia, constelação Cão Maior, e é a estrela mais brilhante que tem na nossa visão, que ela pode ser vista, está milhares de anos-luz, mas que ela é tão forte, tão brilhante, que ela pode ser vista a olho nu. Quando a gente olha para um céu estrelado, a estrela maior, mais brilhante, é essa, Sírios. E falando que espíritos que vieram desse orbe são espíritos de alta escola, que, assim, em raras ocasiões, né, por amor, né, optaram em descer à Terra, e que diz que na Terra, de todos os espíritos, o de maior elevação espiritual que desceu à Terra, né, depois de Jesus, foi Maria. Não poderia ser diferente, né, gente? Para ser mãe de Jesus, diz que ela, por amor, abriu mão de ascender a mundos maiores, né, para vir à Terra e ficar aqui ainda responsável pelo Vale dos Suicidas. Então, é belíssima a história. Depois, 1 hora eu vou fazer um compacto dessa, falando sobre Maria, e vou trazer para nós. Aí, quando você falou como foi esse final de semana, eu fiquei tão extasiada lendo sobre ela que eu dormi igual um anjo do céu. Quando eu cheguei em casa com a revistinha lendo, então a vibração, e o Chico Xavier sempre falava, e só de nós pensarmos em Maria, mesmo que ela não consiga vir, que vem os assessores dela, né, dos servos de Maria, vem em nosso socorro. E que ela tem o título de advogada, né? Advogada, nossa, intercessora, porque falou que ela, assim, um exemplo para você ter, se eu chegar lá do outro lado, toda atrapalhada, cheia de débitos, de erros, né, de comprometimentos, né, e que Maria, ela avalia, tipo, eu estou falando com as minhas palavras, tá, gente? Avalia lá minha ficha, falou, tem isso e tudo, mas se tiver uma coisinha de bom, ela intercede diante de Jesus, diante da espiritualidade, a favor. Então, por isso que ela é a nossa advogada, né? Que boa advogada, sempre a nosso favor. É belíssimo. Vou fazer um resumo da história dela, vou trazer para nós.
passar a palavra para ela. Mas você vê, quando você falou, eu estou com essa vibração dela, então foi esse final de semana, e aí logo lembrei, né? Então, trazendo essa informaçãozinha para vocês. Ok. É assim, é uma coisa muito interessante essa questão de Maria, que a Grace se emociona muito. Eu aprendi com ela a me emocionar com isso. Há um tempo Já tive muitas atrás, intercessões, né? há um ano atrás, mais ou menos, nós caiu na nossa mão um vídeo sobre Maria, feito pelo Jorge Elahá, que, na minha opinião, no meio espírita, é um dos mais competentes para falar de muitas coisas. É muito bom. Alguns de vocês já ouviram alguma palestra dele, mas quem não conhece, procura. Jorge Elahá. Né? É assim, quando você quiser saber de espiritismo, não precisa falar nada comigo, vai direto nele, que ele é o cara. Ele é o cara. Né? Então, e ele fez um vídeo de Maria, eu achei muito lindo, mas eu achei assim que a locução dele estava ótima, o contexto maravilhoso, mas as figuras que ele usou não gostei. Então eu falei, eu vou mexer nesse negócio, eu sou abelhudo. Aí eu criei um com a imagem que eu achei que ficava mais bonita, né? E aproveitei até um negócio lá do Cristo Redentor e tal, da pandemia, e nós fizemos um vídeo e colocamos aqui na vibração. Sim, nós colocamos numa vibração que nós vamos fazer juntos daqui a um tempo também essa vibração. E eu lembro que a Grace estava viajando, eu estava em casa aqui lavando a varanda aqui da frente, e eu coloquei o vídeo para testar. E eu falei isso para a Grace por telefone, eu estava com ela no telefone, eu falei, olha, eu estou sentindo uma vibração muito forte, assim, eu não estou me controlando, tá muito, eu vou ter que dar uma parada e respirar aqui. E aí eu percebi que quando você se envolve nessa questão, e se você ir mais fundo, você vai sentir o tranco, né? E tem a historinha do Chico, né? Eu nunca esqueço, eu já falei ela aqui, para quem não ouviu, e fala, quem conhece as obras do Chico sabe que ele psicografou André Luiz, psicografou Emmanuel, um monte de outro, mas ele tinha a irmã Sheila, né? Vocês já devem ter ouvido falar da irmã Sheila, um espírito muito, muito evoluído, muito evoluído. E conta a história que o Chico ainda trabalhava, não tinha aposentado ainda, ele estava saindo de um local e indo para sua casa, e quando ele passava na rua, num lugar assim, aí ele viu uma mulher lá, e ele percebeu, é desencarnada, ele sabia, né? E ele chegou, e ela falou alguma coisa com ele, e era a irmã Sheila. E o Chico, do nível que ele ficou uma semana com palpitação no coração. Só para vocês entenderem que determinadas vibrações, a gente não está preparado para elas. Elas são muito fortes, então a gente só pode ir até aqui. Então imagina você, no nível que nós estamos, de fragilidade vibracional, de grosseria vibracional, vamos dizer assim, você não pode sentir o amor divino, você não pode sentir o amor de Jesus, não dá. Não é para nós ainda, a gente tem que ir galgando, né? Então, se vocês pensarem em Paulo, Paulo sentiu um tranco ali de Jesus no caminho de Damasco e ele caiu de joelho e ficou cego. Como diz o outro, ficou abobado, né? Eu sempre falo, os jovens, quando se apaixonam, ficam abobados, né? Assim, não fica assim meio abobado, meio... né? Então, eu acho que o Paulo, naquele momento, sentiu um tranco muito forte, ficou cego e ficou, ô, Francisco, meu amigo, que felicidade você estar aqui, querido. Nossa. Obrigado, Wallace. Saudade de você, viu? Saudade mesmo. Francisco é um dos primeiros desse curso. Trabalhamos muito Amigo, muito no Grupo Alto de Souza, que ele coordenava aqui, agora ele foi embora, deixou a gente, né? É isso aí, Francisco. Seja bem-vindo. Obrigado. Mas aí o que eu estou dizendo é assim, a gente não tem essa condição. Então, qualquer coisinha que você faça, é isso que eu quero dizer, qualquer coisinha que você faça e que expõe a um nível espiritual um pouquinho maior, você pode ter certeza, o tranco é forte, não é brinquedo, não. E a gente tem que se preparar, porque esse é o caminho, né?
Bom, nós vamos lá, então. Nós vamos fazer a apresentação aqui da nossa aula. E como eu já coloquei lá na primeira aula, e todo mundo que já está aqui já sabe como funciona, a gente tem duas histórias. A primeira a gente usa os 10 primeiros minutos para fazer só uma revisão rápida do último assunto que a gente tratou na outra e segue, para engrenando. Mas daqui a pouco nós vamos construir a lista dos 10 minutos que a gente chama, que os que já estão fazendo pela segunda vez, pela 10ª vez, ô Francisco? Mais ou menos isso aí. Mais 10 vezes eu estou aprendendo de novo. Não aprendi direito, eu estou tentando. Já sabe. Eu também, rapaz. A coisa está difícil do meu lado. Mas a gente faz uma lista com alguns assuntos evangélicos, que eu falei isso já para vocês, de 10 minutos. E a gente distribui, quem quiser fazer os 10 minutos iniciais, ler, fazer um comentáriozinho. Isso é excelente para a gente se treinar. E eu tenho certeza que tem muita gente aqui que nem precisa treinar, que já é craque nisso. Mas isso é importante a gente entender que a gente vai chegar nesse ponto, tá? Então, ok. Eu vou começar a apresentação aqui. Deixa eu pegar aqui. Esse foi o último assunto que a gente tratou na aula passada. Provavelmente tem gente aí que não veio na aula passada, mas quem já é de outro ano sabe do que eu vou falar, e quem não teve a oportunidade de ver a aula gravada, né? A gente falou na semana passada sobre o conhecimento, e por que ele está na primeira aula, e a gente faz questão de colocar isso? Porque é disso que nós estamos falando. O nosso curso é um curso de adquirir conhecimento. É um curso de adquirir conhecimento. Na verdade, é mais informação do conhecimento. Quando será conhecimento? É quando a gente compreender com mais profundidade, né? E quando a gente começar a pensar e a criar ideias próprias sobre aquele conhecimento. E é tudo isso que está falando aqui. A gente usa as palavras no senso comum. Tudo bem, a gente não vai ser aquela pessoa chata que toda hora que a pessoa falar conhecimento, sei o que, você fala, não é isso, você está enganado. Não existe, não é assim que funciona. Mas a gente precisa entender a palavra para contextualizar do que nós estamos falando aqui, no nosso caso, tá? E não é só no nosso caso, é no caso com base em filosofia e outras coisas mais. Não é uma coisa inventada para esse curso, tá? Então, adquirindo conhecimento, a gente falou de 3 fases. Rapidamente, a fase difusa, analítica e síntese. Então, a fase difusa é quando as pessoas querem buscar alguma informação sobre alguma coisa. E aí a palavra informação significa só informação. Ela entra, fica lá e vai embora, né? Ou seja, a pessoa ela está buscando alguma coisa, ela se envolve, mas até um certo nível. Que nível? O nível que as suas emoções, os seus instintos, a sua dependência e apego às coisas mais materiais, no caso nós estamos falando do conhecimento espiritual, são mais fortes que o próprio desejo, a própria vontade de buscar o próprio conhecimento. Por mais que ele seja uma coisa bonita, que te sinaliza uma coisa maravilhosa, que mostra que vai ser isso muito bom para você, as forças contrárias a isso que nós temos dentro de nós, e eu falei na semana passada, não vamos falar que é o obsessor que faz isso, não, esquece isso. As forças que nós temos dentro de nós, das nossas vidas pregressas, né? Da sobrevivência, do nível de sobrevivência, são tão fortes que mais de 70%, 80% desistem no caminho. E quando falo desisto no caminho, não é que a pessoa para com tudo e vai embora, não é isso. Desistir no caminho tem uma coisa pior, tem aquela coisa que a pessoa continua ali, mas ela não está adquirindo nada. Ela só participa, sabe? Vamos falar assim, a pessoa que vai a uma casa espírita, escuta uma palestra, 2 palestras, 1000 palestras, 10 anos de palestra, 20 anos de palestra, toma água fluida, toma o passe, mas ela fica sempre naquela dependência de alguém fazer algo por ela. Alguém que faça uma palestra bonita para ela ficar feliz, para ela se sentir motivada, alguém que dá um passe, ela toma água fluida, mas não sai daquilo. Ela está no difuso e pode ficar naquele difuso algumas encarnações. Por quê? Porque, na verdade, ela não compreendeu o motivo, né? O objetivo dela estar ali naquele contexto. Então, é importante compreender. Então, pegando isso como um exemplo para nós,
essa mesma pessoa que fica ali, ou que desiste, e que ficando ali não fazendo nada, está desistindo da oportunidade, ela pode ir para uma outra fase. Ela pode levar aquilo um pouco mais a sério e falar, não, eu quero me aprofundar. Então, ela vai buscar outras leituras, vai fazer pesquisas, ela vai trabalhar com senso de criticidade, trabalhar com desenvolvimento de virtudes neutras, né, que a gente vai discutir sobre isso, e ela vai conseguir, ali, aprender uma coisa mais profunda, vai criar um valor para ela. Aquilo vai criar um valor de que ela precisa ir mais à frente, porque esse é o objetivo. Quando você começa a ter informação, e se tem muita informação é complicado, mas você começa a ter informação, é para criar valor e buscar a fase 2, onde você se aprofunda em algumas coisas que aquilo tem valor para você. Tá bom. E dali também tem muita gente que desiste, ou que fica só ali como é que fala? Na intelectualidade. Tá? Aqui na fase 2 nós estamos falando da intelectualidade, ou seja, ela desenvolve uma intelectualidade sobre aquele assunto, mas ela não traz isso para interior, para dentro dela. Essa é a outra fase. Tem que ter muita perseverança para chegar aí. E o que é a terceira fase? É quando o ser passou pela fase 1, venceu, foi perseverante, foi para a fase 2, adquiriu uma certa intelectualidade razoável sobre aquele assunto, mas ela traz aquela intelectualidade para a sua vida e ela consegue tirar de dentro da tua alma sínteses, né? Ações. Ela produz pensamentos conceituais novos sobre aquilo através do desenvolvimento espiritual que ela faz com aquelas informações, com aquilo que ela adquiriu. Isso vira um conhecimento que ninguém tira mais. Então, ela começa a ter pensamentos diferentes, que ela vai afetar o quê? Os pensamentos são derivados de alguma coisa, eles não são origem exatamente. Então, ela começa a ter pensamentos conceituais novos. Por quê? Porque ela levou para dentro dela conhecimentos novos, levou para dentro dela coisas mais profundas. Aqui nós estamos falando da espiritualidade. Então, a pessoa que vai ao centro, ela passa por essa fase e ela pode chegar na terceira fase, onde ela se dedica, ela se doa no trabalho espiritual, no trabalho com as pessoas, e ela começa a gerar uma produção própria de pensamentos, de sentimentos sobre aquilo. Isso se dá conosco como? Na mesma forma. Nós temos aqui um ano, vamos dizer assim, que nós vamos ficar juntos, né? E nesse um ano que nós vamos ficar juntos, existem pessoas que estão aqui já trabalhando no analítico, a gente está aqui na luta, né? E algumas pessoas podem estar buscando já alguma coisa de conceituações novas, de desenvolver pensamentos novos, mas uma boa parte pode estar no difuso e fica pelo caminho, ou participa do curso inteiro, mas participa porque acha que tem que participar, porque é bom participar, tudo bem, mas tem que compreender. Né? Tem que compreender. Eu não vou dizer para a pessoa assim, olha, fulano, você fez o ano todo, você ficou só no difuso, não precisa mais você estudar. Isso é um absurdo, não é isso? As pessoas têm que insistir sempre. Tem que insistir, insistir, insistir. Então, esse é o que nós falamos na semana passada e a gente agora está fazendo uma pequena revisão para a gente começar o nosso assunto de hoje. Nesse assunto aqui, alguém tem alguma questão, alguma dúvida que quer colocar? Fiquem à vontade. Está claro as 3 fases? Se vocês conseguem intimamente, não precisa se colocar nisso, entender em que fase vocês estão com relação à doutrina espírita, ao espiritismo, vocês conseguem se colocar bem aí? Isso é importante. Não se enganar e se colocar, né? E aí fala assim, não, eu estou aqui, eu estou sentindo que eu ainda estou aqui, ou eu estou aqui, e eu quero mais. Ok, o que você vai fazer com isso? Aí é fora o íntimo, né? A gente vai mostrar aqui no nosso trabalho desse ano os recursos que tem para isso. Quais são os recursos? Quais são as coisas impeditivas? Quais são as coisas a nosso favor? Mas as coisas a nosso favor, onde nós temos que buscar? Onde estão? Como fazer para buscar? Tudo isso é o nosso discurso do segundo semestre, né? Quando a gente for falar da mente, de todo esse aspecto. Mas é importante a gente, toda vez que fala de um assunto, a gente joga, né, uma pimentinha aí na mente para a gente começar já pensando, refletindo sobre as coisas que nos aguardam e o esforço que nós vamos ter que fazer. Eu já disse aqui na primeira mensagem que eu mandei para vocês que esse curso aqui ele tem dever de casa.
Eu entendo que as pessoas têm muita atividade, muita tarefa, mas a gente sempre acha tempo quando a gente administra o tempo, né? Então, por exemplo, eu passei um vídeo, e assim, quem não viu vai atropelando, porque eu já vou passar outro, porque a gente vai entrar hoje num assunto que vai depender de um conhecimento sobre educação e valores. E a gente vai precisar ver uns vídeos de educação e valores para a gente compreender por que nós entramos numa arapuca na área de educação. E isso é importante para nós. Nós estamos falando de uma doutrina espírita onde o codificador é o educador. Opa, tem alguma coisa a ver com educação e espiritismo? Tudo a ver. Tudo a ver, né? Então, a gente vai entrar num assunto que a gente vai falar hoje que vai depender disso. Então, assim, a gente vai querer aprender, querer conhecer, querer entender, pode preparar que precisa de espaço de tempo para se envolver. Ah, eu vou na aula de segunda, vou lá, escuto e está tudo bem. Depois eu vejo a aula gravada. Ok, é uma escolha de cada um. A gente não pode exigir nada das pessoas, né? Ninguém pode exigir nada de ninguém. Mas o que eu tenho que dizer para vocês é o que eu tenho que dizer, e eu vou dizer, né? Ou seja, tem um processo o conhecimento, tem uma escada o processo de conhecimento, ele segue uma ordem. E você vai ter que ter muita coragem e sinceridade com o seu interior para saber, eu estou aqui, eu não estou conseguindo ir para cá. Ah, eu quero ir para cá. Quer ajuda, gente? Ajuda. Não, eu estou aqui, vem aqui que eu vou ficar. Ok. Cada um é cada um, né? Ok? Então, vamos lá? Se ninguém tem nada para comentar, vamos lá. Toda vez que eu mudo de tela, agora eu mudei de tela, agora eu vou voltar para a tela do PowerPoint. Alguém só me diz que o PowerPoint está aparecendo para vocês, tá? Por favor. Eu falei para vocês na primeira aula sobre uma questão de Kardec, e hoje nós vamos dar uma olhada aqui para a gente entender a importância disso. Então, Kardec, e quem conhece um pouco da história do Kardec, e a gente que estuda espiritismo há muito tempo, você acaba conhecendo várias histórias de Kardec, né? Mas a gente sabe que ele foi um cientista, foi um professor, foi um educador, foi um escritor, e falava vários idiomas, não era um espírito qualquer, não, né? Então, apesar dele codificar uma filosofia, religião e ciência, com uma profunda inovação, lógico, acho que ninguém tem dúvida disso, porque no século XIX, naquela época, né, ele falar de comunicação com o mundo espiritual e criar todo aquele processo do Livro dos Espíritos era uma inovação. Inovação e clareza ao ser humano, dando uma contribuição legítima e de suma importância para o desenvolvimento da humanidade. Ele, Kardec, diz na sua própria obra sobre a tutela dos espíritos, deixando claro que algo pode estar além da própria doutrina espírita. Somente um espírito de grande posse do poder da humildade faria tal consideração. É isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Normalmente, quando você tem uma religião, e eu que já fui católico e estudo um pouco as outras religiões, existe uma certa vaidade dentro das religiões para sempre colocar que ela tem a razão, que ela que é o certo, que isso é muito comum. Eu não diria que o espiritismo está isento disso, não o espiritismo, mas as pessoas que frequentam o espiritismo. Existe uma certa ideia, nós sabemos das coisas, outros não sabem. Isso é besteira. Por que é besteira? Porque esse é o ponto. Saber não significa muita coisa. E é isso que o Kardec está dizendo aqui. E isso a gente precisa compreender. Talvez a bandeira mais importante do Espiritismo. A bandeira mais importante é aquela que o próprio Kardec reconhece que o Espiritismo todo, com tudo que ele tem, não resolve nada, a não ser que o ser, a pessoa, não esteja fazendo um esforço em se transformar e domar suas más inclinações. Se isso é feito, não importa a doutrina, não importa o evangelho, não importa católico, não importa nada. Porque isso é que é importante. Ou seja, o espiritismo todo, toda a doutrina espírita, ela existe em função disto aqui. Aí a gente fala, mas a bandeira do espiritismo não é fora da caridade, não é a salvação? Aí você tem que entender, não.
Essa é a bandeira principal. Por quê? Sem isso aqui, você não tem caridade. Quem é que vai sair para fazer caridade? Se não estiver trabalhando com isso, reconhece o verdadeiro Espírito. Se a pessoa não está fazendo esforço em se transformar e domar suas más inclinações, ele vai fazer aquela caridade que a gente conhece na maioria das coisas. É por obrigação, eu tenho que dar alguma coisa, eu tenho que fazer, porque olha só, né? Sabe essa história? Mas a caridade verdadeira, que não é necessariamente doação de coisas materiais, porque a gente sempre pensa assim, porque essa é a visão que a gente tem de uma coisa mais sobrevivente, quase humano, mas quando você pensa no nível acima, a verdadeira caridade é outra coisa. A verdadeira caridade, na verdade, ela se confunde um pouco com amor. Inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, está escrito fora da caridade, sem a caridade, mas não é verdade, lá é o amor. O Espiritismo substituiu a palavra amor por caridade. Mas por quê? Porque queria dar um tom de caridade diferente do que as pessoas conhecem como assistência social ou doação de coisas materiais, que é importante, porque se a pessoa está com fome, esquece o resto, né? Mas essa questão aqui, gente, isso aqui é forma e essência. O que é forma e essência? A gente tem que entender isso, tá? Forma e essência. Normalmente a gente trabalha na forma, esquece a essência. É o exterior e o interior. O verdadeiro aprendizado depende da forma, mas é na essência. Então, a forma são os livros, é a própria doutrina, é a filosofia, né? É o evangelho, é tudo esse conhecimento. E a essência é quando o ser, através desse conhecimento, ou através desse conhecimento de forma simples, ou não todo o conhecimento, mas através de envolvimento, ele faz esse trabalho, vai domando suas más inclinações e vai se transformando. Vamos colocar isso aqui como algo fundamental no nosso trabalho desse ano, porque isso aqui é a base de todo o nosso trabalho que nós vamos falar muito aqui para frente sobre a nossa transformação. E eu peguei aqui, eu gosto muito de colocar alguma coisa de outra filosofia, da filosofia hindu, e tem um livro que se chama Bhagavad Gita, e tem um outro que se chama Uttara Gita. E olha que ele fala, que coisa interessante. Aqueles que cantam e vivem para os livros sagrados, mas não saboreiam os seus conteúdos, são como o alimento que não partilha de seu próprio sabor. É a mesma coisa que está escrito em cima, olha, com palavras bem diferentes. E olha que o povo hindu, eles realmente sacralizam seus livros, as suas tradições, né? Todos os Vedas, o Upanishad, o próprio Bhagavad Gita, toda aquela cultura é de sacralização. E está dizendo lá, você pode cantar, você pode viver para os livros sagrados, mas se você é como alimento, se você não saboreia os seus conteúdos, o que é saborear os seus conteúdos? É o que o Kardec está falando. Se você não pega a doutrina espírita e você não trabalha em você, se esforçando para se melhorar, domando as suas más inclinações. Por quê? Porque através do conhecimento das informações da doutrina espírita, né? Através das informações no fase difuso, você traz isso para dentro de você, você se esforça para conhecer, se conhecer mais, quero entender, quero compreender, quero participar, e você chega no item 3, onde aquilo introjeta no seu coração, e você vai saborear o quê? Vai saborear a sua transformação por esses conhecimentos. É isso que os hindus falam nesse livro, é isso que Kardec nos dá como uma das coisas mais lindas que eu vejo no Espiritismo, porque eu vejo isso como um sinal de uma humildade, de um espírito extremamente humilde, de reconhecer, olha, todo esse trabalho que eu fiz só vai valer se a pessoa que leu, que estudou, que trabalhou com isso, está trabalhando num esforço de se transformar e domar suas más inclinações. Se não, é como um livro na prateleira. Ele está lá, não serve para nada. Alguma questão até aí? Tem hora que as pessoas, eu percebo assim, que quer falar, mas ela desanima, quero falar. A gente não tem... Fala para dentro. A gente não... fala para dentro. A gente não tem que ter preocupação, porque é muito interessante. A gente fala qualquer coisa sobre o que a gente está ouvindo, a gente pode desencadear
um outro conhecimento ou desencadear resposta para outras pessoas que estão também com dúvidas iguais ou similares, né? Então, a gente tem que ficar tranquilo com isso. Professor. Opa. Licença. Isso que o senhor... Então, o que eu teria a comentar sobre isso é o seguinte, eu achei muito interessante essa sua fala desses últimos minutos, comparando a frase do Kardec e desse livro que o senhor colocou, né? Esse extrato desse livro indúvio. Sinceramente, eu vou ter que rever essa gravação para poder processar melhor, porque é uma fala assim, muito interessante que o senhor fez bastante, né? Achei muito boa essa correlação, né? Então, eu achei algo profundo, sabe? Então, acaba que, na minha opinião, eu, né, não teria nada a contribuir, mas o que eu gostaria de comentar é isso. Vou ter que escutar de novo para poder processar, né, essa informação que eu achei muito útil, uma coisa muito prática na nossa vida. Então, acaba que fica como um alerta, né? Gostei dessa questão achei muito interessante. A gente, às vezes, naquela questão do conhecimento, às vezes nós estamos num nível, né, de conhecimento, só que a gente já quer ocupar, né, um nível que não imediatamente acima, mas um que está mais acima, né? Então, acho que também é importante a gente ser honesto conosco mesmo, reconhecer onde estamos, né? Se o nosso pezinho ainda está lá no degrau de baixo, nós temos que saber que estamos lá. Né? Eu falo isso porque às vezes você fica com muita sede de conhecimento e se você começar a querer subir vários degraus ao mesmo tempo, acaba que você não vai sair do lugar, você vai tropeçar. E essa questão dessa frase de Kardec, essa que o senhor trouxe, né, do hinduísmo, é algo muito bonito, né, muito profundo, né, que é algo que a gente deve refletir todo dia. Se isso que nós estamos aqui reunidos, né, e todas as nossas reuniões que nós vamos no centro, se isso está nos transformando, né, está contribuindo para a nossa transformação. Que isso contribui. A questão é se nós estamos nos empenhando, né, para isso nos modificar. Então, achei tudo isso muito legal, muito lindo. Viu? Muito obrigado. Estão me ouvindo aí? Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, é porque deu uma mensagem aqui que está com problema de som, mas eu estava ouvindo bem o Vitor, vocês estão me ouvindo, então tudo bem. Olha o que eu falei. Às vezes alguém faz uma colocação e isso puxa outras coisas. Então, eu vou jogar para vocês aqui uma reflexão em cima do que o Vitor falou. Essa reflexão é fácil de fazer porque eu mesmo posso fazer a minha. Inclusive, eu estava conversando com a minha esposa sobre isso. Às vezes a gente discute alguns assuntos, aborda alguns assuntos sobre trabalhos que a gente faz. Então, às vezes eu faço uma palestra e depois da palestra eu falo, agora comenta aí. E ela faz uns comentários e às vezes o comentário é um comentário assim mais profundo, que me chama a atenção e a primeira reação é de você ficar chateado, né? No sentido assim, mas por que isso? Por que está falando isso? Depois você para e fala, não, peraí. Aí você vai entender. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, quando a gente busca conhecimento, a gente tem que se perguntar, por que eu estou fazendo isso? Lembra que eu falei nas primeiras transparências? Por que nós estamos aqui? O que nós queremos? É importante a gente entender, não é? É claro que no começo de um trabalho, você quer entender, você quer ter informação, você quer saber das coisas, está tudo certo, é isso mesmo. Mas chega um ponto que você tem que se questionar. O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Para que eu estou aqui? Agora eu estou estudando. O que eu vou fazer com isso que eu estou estudando e aprendendo? E aí o Kardec dá uma paulada na nossa cabeça e fala, você pode conhecer o Espiritismo todo, estudar tudo, saber tudo, fazer palestra, ser maravilhoso, todo mundo bater palmo, pode ser tudo isso. Se você não estiver trabalhando para domar suas más inclinações e na sua transformação, aí eu vou puxar o Paulo, vou deixar o Kardec, vou puxar o Paulo. Ele fala, você é como um sino que badala. Ou seja, é frio como metal. Você não conseguiu nada. Você fala, não consegui. Não, você teve alguma informação. Você vai conseguir o quê? Ser cobrado mais que os outros. Porque é assim que Jesus fala, muitos dado, muito será cobrado, né? Todo mundo já viu esse ditado. Então, a gente tem que se questionar assim, né? E isso
para quem faz estudos como eu estou fazendo, palestra, faço vídeo na internet, faço esse monte de coisa e tem que estudar e buscar, chega uma hora que o questionamento começa a bater. Fala, que você está? Né? Então, esses dias eu fiz uma palestra no centro e eu estou fazendo ao mesmo tempo um estudo de vídeo sobre esse assunto. E aí eu quis falar, já que eu estou fazendo isso, eu vou usar isso na palestra do centro. E fiz. E a minha esposa depois veio e falou, olha, isso. Aí eu fiquei assim, falei, poxa, mas eu fiz... Aí depois eu falei, é verdade. Não cabia naquela palestra determinados tópicos que eu estava usando num trabalho que leva vídeos de 2h30, dividido em 2, não caberia para fazer numa palestra de 25 minutos, numa casa espírita, onde as pessoas estão indo ali, talvez nem para buscar tanto conhecimento, mas para buscar um consolo, uma palavra mais de evangelho, alguma coisa assim. Você quer estudo? Vai para uma sala de estudo, como nós estamos fazendo aqui. Então, isso é uma coisa importante que me toca e que eu vou ser sincero, muito honesto com vocês. Nem sempre eu consigo resolver isso. Por quê? Porque quando você adquire algumas, vamos dizer assim, quantidades de informações e conhecimentos, você acha que você tem que passar isso para as pessoas. Mas tem a hora de fazer isso. E, às vezes, numa palestra de 25 minutos, você tem que usar vamos falar a palavra, né, da moda, uma narrativa diferente do que aquela que é específica de um estudo mais técnico. O que eu estou falando para vocês aqui é o seguinte, gente, vamos pensar um pouquinho em nós, o que a gente aprende no Básico 1, o que a gente tem aprendido no Espiritismo, se isso está influenciando a nossa vida para ser melhor. E não vamos esperar que essa influência seja uma coisa absurda, enorme. Não é isso que nós estamos falando. Mas se você olhar para você antes do Espiritismo, depois do Espiritismo, você olhar para você há 20 anos atrás e agora, que tem gente muito jovem, mas eu olho para mim há algum tempo atrás e olho agora, eu falo assim, alguma coisa boa aconteceu, mas tem muitas coisas a fazer. E é isso que é o ponto do Kardec. Ele não está dizendo que você tem que ser ótimo, excelente, um espírito evoluído, de jeito nenhum. O que ele está dizendo é assim, você está se esforçando para fazer as mudanças? Ah, mas eu me esforço, mas eu erro de novo. Não, também ele não está falando que você não vai errar nunca mais. Ele está dizendo se você está se esforçando. É isso. Já viram aquele ditado de boxeador? Né, que o mais importante do boxeador não é saber bater bem, é também ter o queixo duro. É aquele que apanha, mas levanta, e vai à luta. Que apanha, mas levanta, e vai à luta. Então, assim, é mais ou menos isso. Nós temos que aprender a levantar e lutar de novo e não parar, não desistir. Não fica no modo difuso, não fica ali. Vai para o segundo, se esforça, sabe? Não deixa passar a oportunidade de uma encarnação. Agora eu vou falar a importância, ó. No olho do furacão. É por isso que nós estamos aqui, nós estamos no olho do furacão. Eu vou explicar o que é estar no olho do furacão. O olho do furacão é porque nós estamos vivendo na transição. No momento de transição. O momento de transição é onde ocorrem as coisas mais complicadas no mundo, encarnados e desencarnados. Só que nos encarnados que nós estamos aqui, nos impactam muito fortemente. Então, nós estamos no olho do furacão, é uma oportunidade maravilhosa, mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de aprender a perseverar. É uma oportunidade da gente aprender a lutar para nos modificar. E se a gente não consegue nos modificar, não deixa de sair de dentro de você o desejo, a vontade de ser melhor, a vontade de fazer um mundo melhor, porque isso já é algo que te leva mais próximo de Jesus. Ele não espera muita coisa da gente, ele espera isso. Você tem uma vontade, você tem um desejo que esse mundo seja melhor e você quer contribuir com seu grãozinho de arroz, não importa. Mas não deixa de fazer isso, porque isso é a marca registrada dos seres de um planeta de regeneração. E a gente que é espírita, que está aqui estudando, a gente tem que ter um propósito para isso. Né? Não é virar um espírito iluminado, que não dá, mas é ter o propósito de, pelo menos, gerar dentro de nós, lá na nossa mente, na nossa alma, uma vontade, um gosto por fazer alguma coisa de bom nesse mundo. Tá? Então, voltando aqui. Obrigado, viu, Vitor? Voltando aqui.
Bom, alguém quer colocar alguma coisa depois que o Vitor falou? Eu entendo que abriu aí a torneira dos falatórios, né? Ó, Carlos, se estiver falando, nós não estamos te ouvindo. Seu microfone deve estar fechado. Gente, se alguém estiver falando e a gente não estiver ouvindo, a gente manda aqui para o WhatsApp que a Grace está coordenando aqui. Helenice, quer colocar alguma coisa? Não? Ok. Então vamos lá, vamos continuar. Tudo bem. Então nós estamos aqui, né? Vamos em frente. Tá bom. Aí você tem uma coisa que também eu diria assim, que é alma, são os pontos chaves, aquilo que eu mostrei lá na primeira aula, os pontos chaves da doutrina espírita que estão relacionados ao desenvolvimento humano e os pontos chaves estão relacionados mais à doutrina. É claro que eles se misturam, mas tem algumas questões que a gente fala muito nelas aqui. Quem está aqui pela segunda, terceira, quarta vez, vai ver que a gente fala demais, que é a questão 895. Se você for no livro dos Espíritos, você tem uma questão que é a 895, nunca deixe de ler essa questão, porque ela nos traz uma chave. E ela é uma chave de ouro porque ela faz uma delimitação. E essa delimitação que ela faz está aqui. É no capítulo 12 da perfeição moral, as virtudes e os vícios. Então, achei muito interessante. A pergunta é, postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Então, ele praticamente está perguntando assim, olha, tem os defeitos, tem todos os vícios, tem tudo isso. A gente conhece uma lista. Mas qual que é a característica mais marcante, que não tem como, que mostra que o espírito é imperfeito? Mesmo que ele tenha um monte de coisa, um monte de qualidade e tudo, mas tem alguma coisa que define assim, não, esse ainda é um espírito imperfeito. A resposta é o interesse pessoal. O interesse pessoal. Antes de ler aqui, é que a gente entendesse do que ele está falando. O que vocês entendem quando ele fala que é como se fosse assim, olha, o último vício a ser vencido, o único defeito, a palavra defeito não é legal, mas a última coisa que vai ser vencida pelo Espírito, depois dele vencer muita coisa, ele diz, o último que delimita, que marca um espírito superior de um espírito imperfeito, é o interesse pessoal. Quando ele fala isso, o que é que a gente entende? Qual o nível de entendimento que a gente tem sobre isso? Com licença. Então, eu acredito Deixa eu só colocar uma coisa antes de falar. Tá. Ninguém precisa pedir licença, tá? Não é necessário. É só abrir o microfone e falar, olha, eu tenho uma dúvida, eu quero fazer uma colocação. A gente gosta. A gente adora, a gente gosta. Então, não tem que pedir licença, tá bom? Não precisa pedir licença, não, ok? Isso faz parte do nosso estudo. É que eu vi que o Vitor pediu, você também pediu, aí daqui a pouco todo mundo vai pedir. Falei, não é assim, não precisa, tá bom? E a Grace está aqui, eu sou Ruela. Pode me chamar de Ruela, não precisa me chamar de professor também, não. Tá bom? Mas tudo bem. Vamos lá, Alessandra, por favor. Tá certo. Então, eu vejo assim, a pessoa, ela só pensa nela mesma, ela só está preocupada em fazer as coisas por ela mesma, ela não está pensando no que pode ser feito para outra pessoa. Ela sempre está pensando só nela, isso é como se fosse um egoísmo, né? A pessoa pensar só nela. Eu penso que o interesse pessoal é como se estivesse pensando só em si mesmo, né? E não nas outras pessoas. Vamos pensar, você falou duas palavras aí, interesse pessoal e egoísmo. Eles estão ligados, mas não é a mesma coisa. Porque o egoísmo, como diz o Kardec, o orgulho é a chaga da humanidade. E que humanidade que ele está falando? Sobreviventes quase humanos. Tá? Aqui embaixo. Aí você entendeu que ele fala que o interesse pessoal é o último nível que você vence para você se tornar um espírito maior. Então, qual que é a diferença que tem? Vamos dizer assim, o egoísmo faz parte do interesse pessoal, mas qual que é a diferença que tem nesse interesse pessoal que ele está colocando? Isso é muito importante. Isso é uma coisa importante para a nossa vida.
Deixa eu colocar uma coisa para vocês. O egoísmo, ele nasceu em algum momento. Foi criado. Ele teve uma origem. Não é? E o egoísmo é presente em todos nós. A gente pode até falar, não sou não. Não, não existe isso. Todos nós somos egoístas. Em maior ou menor grau. Por quê que eu afirmo isso? Porque ele é natural. Natural como? Ele existe em função de você ser um sobrevivente quase humano. A palavra sobrevivente significa que você está tentando sobreviver. E não é sobreviver só a nível de alimentação física, não é isso. Sobreviver em tudo. Você vive a sua vida em função de sobreviver materialmente, emocionalmente e até espiritualmente, vamos dizer assim. Você está lutando para sobreviver. Então, o egoísmo está estritamente ligado e criado e construído baseado nessa necessidade que existe no ser humano de sobrevivência. E isso está dentro de nós. Então, vamos dizer que o egoísmo ele tem uma função, mas você chegou num ponto em que nós estamos, e eu falei no olho do furacão, que o egoísmo ele não pode mais, ele não faz mais sentido na nossa vida no nível, né, que a gente sempre percebeu no passado muito forte, agora também. Não. Mas o Kardec vai mais fundo, ele fala, não, agora eu não estou falando de egoísmo, estou falando de interesse pessoal. O que seria esse interesse pessoal que o Kardec fala e que você vai vencer depois de vencer quase todos os outros defeitos ou vícios? O apego ao mundo material, né? Que a gente é apegado à matéria mais do que com a espiritualidade. Ok, faz parte, mas ainda precisamos ir mais fundo. Vamos lá, quem se arrisca? Vamos cutucando que vai saindo. Vai sair um pouco aqui da Alessandra, sai um pouco da Dábila. Vamos ver o que sai mais aí. Para a gente chegar lá, a gente tem que construir o que está por trás desse interesse pessoal. Os veteranos. O Vitor já falou, o Vitor é veterano já falou. Se algum veterano quiser falar. Sobre interesse. Sim, é isso que nós estamos falando. É a pessoa centrada em si mesmo. E estamos achando a pista aqui, ó, centrado em si mesmo, tá vendo? Aqui é uma pista para a gente entender com mais profundidade. É isso mesmo, Oswaldo. Denise, quer falar? Ô, Ruela, eu me lembro exatamente de uma pergunta que eu fiz para você ano passado, exatamente sobre esse tema. Eu falei para você, assim, se seria considerado interesse pessoal mesmo quando a gente faz com uma boa intenção, e você me respondeu que a verdade dói, mas que é um interesse pessoal mesmo assim, né? Então, puxando esse gancho do ano passado, eu acredito que, nesse sentido que o Kardec está querendo dizer, seria no sentido da gente praticar o bem sem nenhuma intenção. Praticar o bem sem até mesmo a gente perceber que a gente está fazendo tendo esse ato de bondade, sabe? E é muito difícil, porque até, por exemplo, assim, por mais que a gente não tenha intenção, até os nossos relacionamentos são baseados pelos nossos interesses, por afinidades, por a gente gostar ou não, porque a gente dificilmente vai se relacionar, por exemplo, com uma pessoa que a gente não gosta. Mas, com certeza, a gente vai se aproximar de pessoas que a gente gosta. E já há um interesse pessoal também nisso. Então, acho que é puxando um pouco nessa linhagem, realmente, de a gente conseguir praticar o bem sem nem pensar, vamos dizer assim, sem... de livre e espontâneo agir, sabe? Não sei como colocar. Não, você colocou bem. Eu acho que a gente está caminhando o raciocínio. A gente vai costurar aí. Grace, quer falar? Chega aí, senão você não vai sair. Duas coisas. Primeiro, pegando que também gancho aí que você falou, sobre essa questão, interessante isso, quando você falou assim, até para gostar de alguém, a gente tem interesse pessoal, porque aquela pessoa vai nos fazer bem, né? Vai nos tornar feliz, a gente pensa no nosso bem-estar. Então, essa é a grande questão em relação ao interesse pessoal, é isso que
infelizmente, o que é muito complicado não ter interesse pessoal, até mesmo na questão de falar assim, vou fazer uma grande obra, uma grande caridade, né? Mas ele tem interesse pessoal o quê? De ser uma alma, um espírito superior, se melhorar espiritualmente. É interesse pessoal também, a gente está querendo ter alguma coisa. Em troca dessa ação que a gente fez, né? O ano passado nós contamos uma historinha, né? Que não sei se cabe contar agora, que sobre do filósofo. Não, acho que vai demorar. Vai demorar, deixa para a próxima. Não, você faz na próxima introdução. Eu passo a introdução na próxima, uma historinha muito interessante que retrata essa questão de interesse pessoal, mas antes, e também gostaria de pôr que o Miné teve um problema com o microfone dele, e ele mandou uma mensagem aqui, colocando a opinião dele, então eu vou ler para ele, tá? Eu sou porta-voz dele. Que legal. Ele falou que o microfone dele teve problema, né? Ele queria colocar que o grande desafio para nós seja a reforma íntima, realmente. A gente ter esse autoconhecimento, né? Até eu postei no grupo um desenho lá que eu achei muito bonitinho, falando que o maior desafio é o estudo de nós mesmos, né? Então, seja a reforma íntima, onde combatemos nossos próprios vícios, e para isso devemos desenvolver no nosso auto-amor, que é diferente do egoísmo. Esse auto-amor vai nos ensinar a amar, e através do amor conseguimos esse melhoramento interno. Já que ele não está sem microfone, eu vou comentar. Não sei se por acaso não foi essa a sua ideia, Miné, você aí manda mensagem aqui. Mas quando ele fala aqui no alto amor, gente, muitas vezes quando a gente fala em alto amor, eu particularmente, eu já ouvi, né, uma pessoa espírita de muitos anos falando, que tem alto amor, tipo assim, aquele excesso de humildade que não se pode, que você está sendo egoísta, ter alto amor. Mas não é, gente, porque quando nós amamos alguém, uma pessoa, a gente não quer o melhor para essa pessoa. Então, para a gente, quando nós temos alto amor, nós vamos querer o melhor para nós. E o melhor para nós não é ser a pessoa mais bonita, mais rica, mais inteligente, mais poderosa, mais empoderada. Não é nada disso. O melhor para nós mesmos é o quê? Nós sermos realmente espiritualmente elevados, nós termos essa conceituação mais aprimorada. Esse é o conceito de melhor, né? Então, o alto amor, nesse caso, cabe muito bem, porque a partir do momento, se eu tenho alto amor, eu vou me respeitar. Quando a gente ama, se eu amo um filho, um marido, uma pessoa, um pai, uma mãe, a gente não quer o melhor para aquela pessoa, não quer que aquela pessoa seja uma pessoa digna, uma pessoa bacana, uma pessoa moralizada e tudo mais, a gente não deseja o melhor para aquela pessoa. Então, se a gente tem auto-amor, a gente vai se melhorar, a gente vai ser uma pessoa mais moralizada, vai ser uma pessoa mais íntegra, mais justa, né? Então, se a gente começa isso com a gente mesmo, e nós só vamos conseguir amar o outro verdadeiramente se, em primeiro lugar, nós aprendermos a ter esse auto-amor. Se a gente é uma pessoa que é dissimulada, é uma pessoa que gosta, né, de usar lá a tal da lei do gesto, querer sempre se dar bem nas costas do outro, o melhor sempre para nós, em detrimento do outro, como que a gente vai poder amar o outro, né? Então, primeira coisa, muito bem colocada aqui que o Miné colocou, da reforma íntima, esse conhece-te a ti mesmo, ele está colocando mais coisas aqui, conhece-te a ti mesmo, né? E em busca disso, né? Quando a gente procura se conhecer, eu vou ser honesta comigo. Isso eu tenho de bom. Nós estávamos caminhando agora no domingo, e estava falando isso, olha, vamos ser honestos, o que eu vejo de bom em mim? A listinha pequenininha, mas a gente tem que ter esse auto-amor também. A gente tem que reconhecer as coisas boas que a gente tem. E aí, né, depois falei, e as coisas negativas?
Aí a gente começa, né? Vai. A gente fica até chateado, né? Fazer eu parar um pouquinho por aqui de listar, mas é importante, porque quando nós temos alguma coisa de bom, gente, nós temos que valorizar, nós temos que estimular isso, não por vaidade, não, mas falou, poxa, você tem isso de bom, então você é capaz de conquistar outras coisas, né? Então, isso aí é você ter essa análise, né? E assim a gente vai fazendo a nossa reforma íntima, trabalhando esse auto-amor aqui, e aí a gente chega a amar o outro sem o interesse pessoal. Nós vamos falar semana que vem, vou fazer uma colocação bem específica sobre interesse pessoal. Ok, a gente viu então aí alguns comentários. Primeiro da Alessandra sobre egoísmo, o Vitor fez algum comentário também, a Débora fez comentário sobre o apego, o Oswaldo falou sobre, né, o ser. E aí a gente pensa assim, e a Denise colocou muito bem, né, mas ela é repeteco, né, de ano, então aí, né, mas ela colocou o ponto-chave. E aí a gente vai entender a diferença do egoísmo para o interesse pessoal de uma forma simples assim. O egoísmo está muito ligado ao que o Alessandra e a Dábila falou, que é o apego às coisas materiais, né? Ou seja, é meu, é a posse, é o apego. O interesse pessoal, e esse egoísmo vai ser vencido em algum momento, mas o interesse pessoal vai ser vencido em um momento muito diferente. O interesse pessoal só pode ser vencido depois que você vencer muitas outras coisas e você ter adquirido várias virtudes. Por isso Kardec fala e discute lá com os espíritos a questão em que isso é um dos últimos níveis a ser vencido, é lá no top. É o que diferencia. É o que diferencia, né? Por quê? Aí, espírito evoluído. Então, agora vamos puxar para entender isso de uma forma fácil. Vamos para Jesus. Quer ver uma coisa que todo mundo já ouviu? Existe uma passagem no Evangelho que está falando sobre caridade, está falando sobre as pessoas com dificuldades, e Jesus tem muitas coisas que ele fala, mas tem uma hora que ele fala uma coisa muito profunda, e às vezes as pessoas não entendem bem, mas tem tudo a ver com o interesse pessoal. Ele diz assim: não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Daí é um pouco assim, mas como? A mão não sabe nada, né? O que a mão sabe? A mão só executa, não é? A mão não só executa, então a mão esquerda executa, a mão direita executa. Mas quando ela executa com base em quê? É um comando, não vem um comando para ela? O comando está aqui. Então o que ele está dizendo é assim, olha, para você dar esmola e você ter um reconhecimento espiritual, uma luz por isso, ou esmola, ou ajudar as pessoas, não esmola, mas para ajudar as pessoas, e ter realmente isso como uma coisa que é luz em você, é porque você já venceu o interesse pessoal. E quando você vence esse interesse pessoal, você faz e nem se dá conta. Nem se dá conta. Você não está buscando aquilo, exatamente. A Grace, na semana que vem, vai contar a história do sábio, vocês vão entender. Então, assim, se você, a mão esquerda, não sabe o que faz a direita, significa que você, espírito, faz algo, mas aquilo é da tua natureza. Você respira, expira, inspira e expira. Você não sente isso, você faz. Agora, se você parar para pensar, você pode na meditação, mas você não percebe isso. Por quê? Porque é da sua natureza. Quantas coisas da sua natureza? Agora, é da sua natureza não ter interesse pessoal? Não, é o contrário. É da natureza do sobrevivente quase humano. É da natureza do próprio humano, que é um estágio mais evoluído, ter interesse pessoal, porque é o movimento de crescimento através do interesse pessoal, da sua defesa. Então, pensa assim, ó, na escadinha. Você é um sobrevivente, você viveu a vida lutando, matando, morrendo, usurpando, fazendo tudo o que podia para você ter as coisas para você. E hoje ainda funciona assim, é o apego, né? É quem tem mais. Isso é o egoísmo. E isso vai ter que acabar.
E vai acabar. Mas, depois que isso acabar, você vai se tornar um espírito melhor, um espírito que tem bondade, que ajuda, que isso e aquilo. Ok, mas o interesse pessoal continua ali. Por quê? Porque você ainda vai fazer as coisas, como, por exemplo, ir a uma casa espírita, ouvir uma boa palestra, porque você quer ser melhor espiritualmente, porque você quer, sabe, resgatar as suas dívidas, você quer evoluir, você quer sair dessa situação difícil, você quer pertencer a um lugar melhor, você quer um planeta melhor, olha, você quer. É você. É você. Ainda não está impregnado em nós, eu vou fazer tudo isso porque eu quero ajudar, eu quero servir, eu quero fazer algo de bom. Ainda não chegamos nesse nível. E quando chegar nesse nível, ainda tem uma escada para subir, tem muitas virtudes. E aí tem o aspecto mais crítico, que foi falado aqui pela Grace, pela Denise, por mais alguém, que é o aspecto do amor. E nós vamos falar do amor num outro momento, vamos explicar essa questão das bem-aventuranças, tudo isso, mas sem desenvolver em você algo muito forte, muito poderoso, que vai fazer com que você naturalmente faça as coisas sem se preocupar com você. Pensa se Jesus tinha alguma preocupação com ele. Onde ele estava, onde ele veio, o que ele veio fazer, tudo que ele fez, tudo que ele deixou, se ele estava pensando aí, vou ser promovido. Vou passar de nível espiritual. Pô, esquece, não existia isso. Então, não saiba a vossa mão direita o que dá a tua esquerda, se encaixa exatamente no momento em que o espírito vence o interesse pessoal. E no nosso estudo que nós fazemos aqui, tem algum momento que vocês vão estudar um processo de criação e vão ver que o interesse pessoal é vencido lá no nível, quando você já está no amor a Deus, bem lá em cima. Então, por isso que eu queria que entendesse a diferença que existe entre interesse pessoal e egoísmo. E eu não sei se ficou mais claro, se está confuso, aí eu queria ouvir vocês, para vocês me darem algum feedback para a gente ver se a gente pode seguir. Professor, posso fazer uma pergunta? Opa! Professor, só uma coisa. Quando você estava comentando essa questão, interessante, sobre interesse pessoal, é legal isso aí, além de se aprofundar. Eu me lembrei de uma outra coisa também, que está inclusive no Livro dos Espíritos, só gostaria de ler rapidamente, para eu fazer minha pergunta, é a questão 629, que pergunta assim, que definição se pode dar da moral? E aí a resposta é, a moral é a regra para se conduzir bem. E depois ele encerra da seguinte forma, o homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. Então é fazer o bem pelo bem de todos. Aí a minha pergunta é, como que a gente interpreta essa frase nesse contexto do interesse pessoal? Fazer o bem somente pelo bem de todos. Esse é o desprovido do interesse pessoal. Pensa o seguinte, você terminou? Sim. Tá. Quando você faz um bem, e as pessoas fazem coisas boas, claro que fazem, e vão fazer cada vez mais. E depois da transição, mais e mais. Mas normalmente quando você faz coisas boas para as pessoas, isso é bom, é importante, vamos fazer. Muitas das vezes, agora, talvez menos vezes depois, você faz, mas você também quer alguma coisa em troca. Nem que seja o seu ego. Nem o seu ego, é o seu ego, né? O ego. Porque o ego não vai desaparecer só porque a gente vai mudar de planeta, não. Para regeneração. É o seu ego. Ele tem uma vontade de se sentir bom, sabe? De sentir que fez uma coisa boa. Eu fiz uma coisa boa. Só isso já é um problema. Por quê? Porque o bem é pago pelo bem. Só isso. Quando você faz o bem, o próprio bem já é a paga. Você não precisa mais nada. Você vai se sentir tão bem fazendo bem que você não precisa mais nada. Você não precisa pensar que alguém está vendo, que alguém vai bater palma, que alguém vai falar, nossa, que pessoa boa. Você não precisa pensar que quando você entrar na sua comunidade, no seu grupo, as pessoas vão olhar para você, poxa, aquela pessoa é legal. Você não precisa disso, mas ainda precisa. Ainda precisa, nem que seja intimamente.
Você quer se sentir uma pessoa legal, você quer se sentir uma pessoa boa. Isso é interesse pessoal e isso está ligado a essa questão da moral de fazer o bem pelo bem. É fazer o bem pelo bem, fazer o que é certo porque é certo, não porque eu vou receber alguma recompensa. Essa questão de recompensa e punição ainda existe escrito no próprio doutrina espírita por uma questão de tempo. O tempo é que foi feito isso. Mas a gente tem que começar a tirar isso da cabeça, de recompensa e punição. Isso não vai fazer parte da vida de espíritos mais evoluídos. Não existe isso para o espírito mais evoluído. Recompensa e punição. Acabou. Então, esse processo moral, nesse nível que está aí, e o interesse pessoal, eu falei que é lá no nível lá em cima, eles vão ser conquistados quando a gente não tiver essa necessidade de punição e nem de recompensa. O espírito não necessita. O espírito não sente isso, né? Essa necessidade de recompensa e de punição. Não faz parte dele mais, porque é da natureza. É da natureza dele, mas não é da nossa natureza ainda. Espera aí, deixa eu ver se está. Ficou claro? Fala. Oi. É o Oscar. Ô, Oscar, tudo bem, querido? Joia. Por favor. Eu estou ouvindo aqui, aí tem uma historinha que, vou ver se eu rapidinho, que tinha um mendigo, ele bateu na porta de um senhor, ele estava com uma fome, né? Estava querendo comer alguma coisa, né? Aí esse senhor pegou rapidamente, falou assim, não tenho nada para te oferecer para você comer, mas vou ver aqui que eu posso te ajudar. Aí ele foi na gaveta da esposa dele, tinha várias joias ali, né? Ele não sabia que era muito importante. Aí ele pegou uma das joias, das pedras de um anel, aí entregou o mendigo e falou assim, ó, vai lá, vende isso aqui e tenta comer alguma coisa com esse anel aí. E vende e tenta comer alguma coisa. Aí, de repente, passou um tempo, a esposa dele chegou. Chegando lá, ela verificou tudo, aí, de repente, olhou da gaveta, aí encontrou esse anel. Aí ela falou assim, poxa, cadê o anel que estava aqui? Aí, pro esposo dele, né? Dela. Aí, ela pegou, falou assim, esse anel aqui custa 30, o anel que você pegou custa 30 mil, e você doou para o mendigo? Assim, aí ele falou assim, então vou atrás dele para falar com ele. Aí chegou lá, procurou por tudo quanto é lugar, né? Aí ele falou assim, ó, aí falaram assim para ele, o mendigo ele costuma dormir debaixo daquele viaduto ali. Aí ele foi lá. Aí o mendigo olhou para ele apavorado e falou assim, pô, meu senhor, me desculpe, eu vi que é um negócio que acho que eu nem vendi, mas eu vou te devolver. Ele falou, não, eu não quero que você me devolva, não. Eu só vim aqui para dizer para você que esse anel custa 30 mil. Não vendo, e deixou com ele o anel. Ele é, tipo assim, uma simplicidade, humildade que tinha, desprendimento também, né? Entendeu, mais ou menos, a história? Eu entendi sim, Oscar. Entendi a história. A história é uma história, né? Assim, tem vários lados para ver essa história aí. Eu acho que não dá para fazer uma análise aqui, mas tem uma outra análise que o anel era dele. Então, isso é uma coisa importante entender. Quando a gente faz alguma coisa para alguém, faz com o seu. Faz com o seu. Então, existe lá dentro do Evangelho uma história também, dentro desse capítulo que fala não faça a mão vossa esquerda e da mão direita, tem um capítulo de uma senhora que ela faz caridade. Ela é muito rica e faz caridade. E leva a filha para aprender. Em algum momento a filha fala, me dá alguma coisa para me fazer caridade? A mãe fala, não, você não tem, não é seu. Então, se você quer fazer caridade, você vai construir as roupinhas, eu te ensino a costurar, você faz roupinha para os pobres e vem e traz. Aí você está fazendo uma caridade. Então, assim, tudo bem, ele era desprendido, mas ele estava desprendido com um negócio que não era dele. Tem um lado esquisito aí que eu não vou nem entrar em discussão. Mas ok.
a pessoa... Foi legal, hein? Legal com um mendigo, tudo bem, mas e com a mulher? Então, assim, é um negócio complexo isso aí. Eu acho, assim, que a pessoa que vai ajudar os outros, ajuda com o que é seu. Você não tem direito... Eu acho que ele achava que aquele anel não servia para nada, era só uma... eu acho assim, olha, desculpa, mas ele não... Na verdade, ele não tinha o direito de pegar uma coisa que não era dele, achando que não valia ou que valia. Não é isso a questão. Se ele queria ajudar, tirava o sapato dele, sei lá, fazia alguma coisa. Mas ele pegou algo que não era dele e que nem sabia o que aquilo valia. Então, assim, eu acho que ele... Não sei se ele é desprendido ou é muito ignorante, eu não sei. Acabou que ajudou o mendigo. Bom, vamos lá. Não, espera um pouquinho, só um minuto. Só antes da gente fechar, vamos fechar os microfones que eu estou vendo que está dando eco aqui. A Grace quer fazer um complemento aqui da fala do Vitor, né? Mas antes disso, só um minuto. Tem alguém que quer fazer algum comentário aí ainda? Eu quero com ela, Mariana. Oi? Mariana, tá ouvindo? Pode falar mais alto, por favor, Mariana? As redes sociais, elas não atrapalham o nosso ego? As redes sociais... O mundo virtual não atrapalha o nosso ego? Não alimenta o nosso ego? Não atrapalha, não alimenta. Isso. Vamos falar, as redes sociais... O mundo virtual. O mundo virtual tem muita coisa boa. Você pode ver muita coisa boa no mundo virtual, mas o que você está colocando, eu estou entendendo que você está falando de um nicho, de uma questão que está ali. E eu sou obrigado a concordar. O que ele mais faz no mundo atual é fazer exatamente isso com as pessoas, em todos os sentidos. E isso é o assunto da nossa visão de mundo que nós íamos entrar hoje, não vai dar tempo, e vamos entrar na semana que vem. Então, vocês não deixem de vir. Nós vamos falar disso, a visão de mundo. E eu tenho um vídeo que eu vou passar para vocês olharem, que tem tudo a ver com isso, a Mariana falou. Já deu introdução. A Mariana já deu introdução na aula que vem. Então, a Mariana fez uma colocação que eu não vou agora destrinchar aqui, mas nós vamos ligar isso com o vídeo que eu vou passar para vocês olharem e a próxima aula. Tudo bem assim, Mariana, por enquanto? Tudo bem. Tá bom. Mas a Grace quer fazer uma colocação. Então, em relação ao que o Vitor está colocando, Vitor, essa questão aí que você... Em relação, só para... que eu estava acompanhando o seu raciocínio, só para você ficar aliviado, que o Kardec, numa determinada pergunta, né, e os espíritos informam que ele pergunta qual é o que diferencia um espírito evoluído de nós. Então, ele coloca o interesse pessoal. Então, daí dá para ver, né, um espírito evoluído, ele não tem, assim... Continuar. Não tem nenhum tipo, assim, para realçar, né, que fala que a diferença entre o... esse aqui, 895. 895. É o que a gente está falando, só para você saber. Certo. Então, não existe, chega uma hora, quando você... Para nós chegarmos a esse ponto de não termos mais interesse pessoal, ainda vai levar um tempinho. Isso não quer dizer que a gente deve desistir, nós devemos continuar. A gente deve ir, por exemplo, amanhã de manhã, convidando a todos e limpar a casa espírita. Toda terça-feira o nosso grupo já faz. Temos algumas pessoas, tem o Marco, o Ednilson do grupo, que vai conosco. Nós vamos lá limpar o centro, né? Então, a gente vai lá com todo amor, mas existe, que bom, estou sendo legal, estou colaborando com a espiritualidade, então, ainda sempre tem alguma coisinha, né? Então, até a gente chegar nesse ponto de não ter, nem raciocinar, nem pensar no que está fazendo, fazer ser bom, como diria a minha mãe, ser bom porque a gente bom, não vai ter mais corpo físico, só para vocês saberem o nível, tá? Então, tá longe. Então, gente... Não vamos nos preocupar, ainda temos interesse pessoal, nós temos, nem que seja, tem interesse de fazer, de evoluir como ser humano, de ser mais humilde, de ser menos egoísta, qualquer coisa. Nós estamos visando a nós, né? Em ser alguma coisa a mais ou ser menos, né? Nas questões negativas.
Então, vai levar tempo da gente simplesmente ser, sem nenhum foco, nenhuma outra objetivo de fazer aquilo, porque é a sua essência, né? Vamos continuar firme no propósito, né? Que um dia nós chegaremos lá. Como acabei de falar na pergunta 895, aí é o divisor de águas entre nós. Falando nós, quando chega esse divisor, é nós os seres que estão bem evoluídos, bem acima da maior parte da população, né? Aqueles espíritos mesmo que já estão num patamar bem elevado. E a diferença deles para os espíritos superiores é ainda o interesse pessoal. Então, temos muito chão pela frente, gente, mas o negócio é isso. Vamos caminhando. Esse ponto do interesse pessoal é uma questão de um nível muito elevado que está lá no Livro dos Espíritos e para a gente aprender. Está fora da nossa alçada? Tá. E a gente pode não ter nenhum interesse pessoal? Não, não pode. A gente precisa ter interesse pessoal porque é o movimento da vida. O movimento da vida, até um certo ponto, exigia um certo egoísmo. Não tem jeito. A sobrevivência exige um certo egoísmo. A própria palavra sobreviver já é um egoísmo. Às vezes, sobreviver significa tirar de um e pôr em outro. Isso existe. Mas o interesse pessoal é um nível muito maior. E a gente vai continuar tendo interesse pessoal e ele vai se traduzindo em outras coisas. Até a tradução dele em interesse de fazer o bem, de ajudar as pessoas. O Carlos Miné mandou uma mensagem aqui, eu estou sendo a porta-voz dele. Deixa eu só terminar. Dessa fala do Então, assim, essa questão de interesse pessoal é algo muito evoluído, mas é importante a gente entender o que está escrito ali, para não confundir com o egoísmo. É como se fosse assim, as emoções fazem parte de um nível de espíritos. Para o nível de espírito mais acima, já não são emoções, é outro nível, é sentimento. E a gente vai entender a diferença de uma coisa para outra, porque é muito mistureba esse negócio aí. Mas só um minuto. Mas deixa eu ver uma coisa aqui, que nós estamos chegando no final. Eu queria saber se alguém quer fazer alguma colocação antes da gente terminar. Então, deixa eu ler. Aqui. Esse aqui? O Carlos... Ele disse o seguinte: acredite que conseguiremos vencer o interesse pessoal quando aprendermos progressivamente a fazer o bem indistintamente. Com certeza. Fazer o bem indistintamente não tem interesse pessoal, porque indistintamente significa você não está preocupado com nenhum tipo de reconhecimento e para as pessoas. Né? Quando você chega nesse nível de indistintamente, você já abriu um monte de fronteira. Né? Ok. Tira. Deixa eu só ver uma coisa aqui, que tem mais um chat aqui. Oi. Não, eu só queria colocar, pegando o gancho do Carlos também, a questão 893, que vem um pouquinho antes do 895. Eu não vou ler a questão toda, mas só o que eu achei bastante interessante, se a pessoa quiser ler depois, qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Mas o sublime na virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem oculta intenção. A mais meritória é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade. É só isso. Então, olha só. A questão 895, ele é enfático. E isso é interessante no Kardec. Ele repete perguntas de outras maneiras para ter certeza do que está acontecendo. Então, você vê, na 893, ele já sabia o que se tratava, mas ele foi de novo na 895. A 895 ela é mais simbólica. Mas é isso mesmo. Então, você vê, a maior virtude é aquela que vence o maior vício, vamos dizer assim, ou a maior dificuldade do espírito. Não vamos falar vício. Qual é a maior dificuldade do espírito? E a última que ele vai vencer, interesse pessoal. Então, o desinteresse, com certeza, é a virtude última que você adquire, né? Aí é uma coisa muito interessante mesmo, para a gente entender que as coisas vão se repetindo dentro da doutrina e vai sedimentando o conhecimento para nós. Gente, alguém mais?
A questão 919 também fala também sobre o caminho, né? De conheça a ti mesmo. É um dos caminhos para não ter más inclinações. Estaria junto, né? Então, aí você chegou no capítulo que nós vamos estudar depois, que é o capítulo 12. Então, o capítulo 12, ele tem várias questões, mas ele é focado na perfeição moral e no conhecimento de si mesmo, do Santo Agostinho, aquilo que a gente conhece. E tá certo. Como é que você vai vencer o seu egoísmo? Se conhecendo. Como é que você vai vencer os seus vícios? Se conhecendo. Como é que você vai adquirir virtude? Se conhecendo. Como é que você chega lá no último nível e fala, bom, agora só falta isso aqui para você, ó. Já está tudo ticado, falta só um. Vamos lá? Qual que é? Bom, se conhecer vai ser muito mais fácil, porque você vai perceber. Mas imagina vencer algo que foi enraizado em você durante bilhões de anos. Pensa, bilhões, porque o animal tem interesse pessoal de sobreviver. A planta tem interesse pessoal de sobreviver. Passa para o racional. Os sapiens, e aí vem. E nós estamos aqui, sobreviver. Vamos sair da sobrevivência para um outro nível? Opa, a coisa vai fluindo, mas vai demorar. Eu digo para vocês, não ter interesse pessoal é praticamente não ter mais corpo físico, porque aí você já está no nível de espíritos muito evoluídos, né? Mas isso que você falou, W, é isso mesmo. Nós vamos chegar lá quando a gente estudar o capítulo 12 a partir de junho, que é onde a gente vai falar sobre exatamente desenvolvimento humano, que as pessoas chamam de reforma íntima, mas eu não vou falar reforma íntima, porque eu dei um curso de reforma íntima que durou 7 anos. E não é isso que eu vou fazer aqui. A gente vai falar em 6 meses de um processo de alguns recursos, tá? Tudo bem? Tudo bem aí? Oi? Desde o momento que você faça algo sem atropelar alguém para conquistar, né, aquilo que você deseja, né? É isso aí, Oscar. É isso aí. Você ter a humildade de reconhecer que todo mundo participa. Todo mundo merece um pedaço do bolo. Quando você acha que alguém não merece um pedaço do bolo, então você está excluindo alguém. Quando você exclui, você está no egoísmo, né? Então, vencer o egoísmo é perceber que todos merecem um pedaço do bolo e que você pode ajudar as pessoas. É isso mesmo. Ok? Agora vem o... Não, o Fred já fez a prece, né? Agora, quem que vai fazer a prece final para a gente? Posso fazer, sim. Você vai fazer? Posso então, fazer. Vamos fechar os microfones, vou fechar o meu aqui. E, Vitor, fique à vontade aí, por favor. Tudo bem. Bem, pessoal, vamos então, novamente, agradecer ao nosso Criador por essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em seu nome, para que possamos adquirir novos valores, novos conhecimentos, para que possamos também trabalhar para o nosso engrandecimento e também contribuir com o crescimento de todos aqueles que estão à nossa volta, que estão próximos de nós. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui. Pedimos a proteção do nosso Mestre Jesus. Pedimos também que os guias do Centro Espírita André Luiz estejam conosco, nos ajudando, nos intuindo ao longo das nossas atividades nesta semana. Que semana que vem possamos estar aqui todos novamente, imbuídos de uma alegria e de uma vontade de sempre avançar, de sempre crescer. Que assim seja, e graças a Deus. Alguém apertou a mãozinha aí? Deixa eu ver aqui. Tem alguém? Parece que entrou aí a Amanda, é isso? Bom, bem, gente, a gente está terminando, né? Até semana que vem. Beijo no coração. Francisco, vou contar com você, hein? Até mais aí, pode contar. Um grande abraço aí, pessoal. Boa noite para todos. Boa noite a todos, gratidão. Deus abençoe vocês, muita luz. Boa noite a todos. Alô aí, pessoal. Só uma coisa, mais obrigada. Quarta ou terça eu mando a aula gravada e vou mandar o vídeo amanhã, tá? Fique com Deus. Saudade, Francisco. Tchau, beijão. Tchau, Fique gente. com Deus. Fica Tchau. com Deus. Tchau. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite para todos. Vou parar a gravação.